gravação agora é basicamente, né, apresentar aqui um pouco da nossa rotina como consultor na empresa, um pouco das atividades que a gente faz diariamente, semanalmente, mensalmente, para que você, né, como um recém-consultor aqui também da empresa, possa entender um pouco da rotina e estar tendo essa clareza de uma forma cada vez melhor, tá? Então, vamos lá para a apresentação, para a gente poder iniciar. Então, beleza, vamos lá. Primeira coisa aqui, tá? Eu gosto de falar que a rotina do consultor ela é hoje dividida em 3 camadas, né? Que é a rotina diária, a rotina semanal e a rotina mensal. Deixa eu passar. Então, o que a gente tem hoje de estrutura? Dentro da nossa rotina diária, a gente tem ali um pouco de controle e execução, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, tá? A rotina semanal é um pouco de evolução e entregas do projeto. Então, eu trabalho ao longo dos dias ali na minha semana e, né, nessa rotina semanal, eu geralmente tenho alguma entrega, eu tenho alguma evolução desse meu projeto. E já a rotina mensal, ela está voltada mais para uma visão estratégica, tá? Então, onde eu tenho ali, né, fechamento do mês, métricas, apresentações de resumo de como foi aquele mês daquele projeto em específico. Então, tudo isso é extremamente importante para o nosso projeto caminhar da melhor forma possível, tá? E é importante que a gente siga um padrão para que todo mundo ali possa atuar da mesma forma dos projetos. Por isso que a gente está fazendo essa iniciativa dessas gravações, e assim como também a criação de um playbook de projetos para que vocês possam ter isso documentado, beleza? Então, rotina diária, o que eu tenho, né, geralmente no meu dia a dia ali que eu preciso fazer, e aí no final dessa apresentação eu vou mostrar um pouco mais na prática também isso, tá? Então, eu tenho que revisar o meu ClickUp, que hoje é a ferramenta que a gente utiliza para a gestão dos projetos. Então, as tarefas que eu fiz no dia, os deadlines, o que foi concluído, o que está ainda em andamento, o que eu não iniciei, enfim. A gente trabalha também no modelo de sprint, né? Então, cada semana a gente faz ali uma entrega determinada para aquele projeto. Então, a gente tem que acompanhar também esses nossos clientes. Então, mensagem no grupo do WhatsApp, responder, né, o cliente quando ele manda ali algum tipo de mensagem, quer tirar algum tipo de dúvida, cobrar alguma pendência que possa ter por parte do cliente, que ficou ali meio que definido, e também identificar riscos, né? Então, como que está o termômetro daquele cliente? Ele é um cliente que está satisfeito? Ele é um cliente que está insatisfeito? Se ele está insatisfeito, como a gente deve agir? Se ele está satisfeito, também como a gente deve agir? Então, isso tudo acontece ali diariamente, tá? No nosso dia a dia. Além disso, preparar e conduzir reuniões, seja reunião semanal, seja treinamento, roleplay, alinhamento tático, alinhamento com a diretoria, com os sócios, enfim, executar entregáveis técnicos, então criar material, né? A gente cria bastante material aqui, então script, cadência, fluxo, configuração de CRM, automações, playbooks, base de conhecimento, então isso é só algumas das entregas que a gente tem aqui. Claro, além dessa rotina que a gente tem com o cliente, a gente também tem a nossa rotina interna. Então, participação das dailies, participação das rotinas da Sales Rocket, como, por exemplo, as reuniões semanais, né, as reuniões ali de all hands. Então, essas reuniões internas da nossa empresa também fazem parte da rotina do consultor, beleza? Então, parte de rotina diária, documentação e monitoramento. Eu gosto muito de anotar tudo e recomendo que você, consultor, também faça isso, tá? Então, eu tenho ali sempre o meu bloquinho de notas aqui no meu segundo monitor, por isso que até mesmo eu fico olhando aqui um pouco para o lado, mas a gente tem esse costume, tá? De ficar com um bloco de notas aberto aqui, ou então até mesmo um caderninho e anotando pontos importantes. Hoje a gente tem a IA para gravar, para fazer resumo, mas nada como a boa e velha escrita aí para poder deixar ali pontos um pouco mais claros, tá? Então, ata de reunião, atualização de status, registro de insight, próximos passos, ver se você está conversando com o cliente, pense em algo, pô, já anota ali para não esquecer. A IA não vai fazer isso para você, tá? E histórico de decisões tomadas também. Gerenciar a operação, então checar indicadores, validar números atuais do cliente e registrar alertas de performance. Um pouco da rotina semanal, tá? Que é a evolução do cliente. É aqui onde o consultor realmente move o cliente para frente, onde a gente apresenta para o cliente geralmente o que está acontecendo, tá? Então eu não tenho,
né? Claro, cada caso é um caso, mas eu não tenho dailies com os clientes, então ele não sabe todos os dias o que eu estou fazendo. Então, geralmente, a gente tem um encontro fixo semanalmente para atualização do status do projeto, tá? E isso faz parte da nossa rotina semanal. Ter pelo menos entre 1 a 2 reuniões ali com o cliente para atualizar sobre o andamento, tá? Então, a gente faz reuniões estratégicas, então a gente revisa avanço, ajusta a rota, prioriza entrega e conduz o cliente na jornada de evolução. A gente tem também, geralmente, a entrega e apresentação dos documentos que a gente cria, como esses playbooks, cadências, enfim. Diagnósticos e análises, então, diagnóstico comercial, identificação de gargalos, análise de funil e recomendações estratégicas, beleza? Isso tudo faz parte dessa atualização semanal que a gente costuma ter com os clientes. Treinamentos e alinhamentos, tá? Então, SDR, treinamento para SDR, roleplay, treinamento para o vendedor sobre fechamento, sobre framework de vendas, sobre follow-up. Então, isso também acontece aí na nossa rotina semanal. Passando agora, por último, aqui para a nossa rotina mensal, a gente está falando agora sobre visão estratégica e resultados, tá? Então, quais foram os números do cliente no qual foi o comparativo ali entre aquele mês específico e o mês passado. Então, trazer um pouco disso, tanto para a gente como consultor, entender a evolução do projeto, né, como que está caminhando, mas também mostrar isso para o cliente, para que ele veja valor realmente no nosso trabalho. Tá? Isso é uma coisa que é extremamente importante. Tudo que a gente faz, tudo que a gente muda, tudo que a gente otimiza, né, e os resultados positivos, ou até mesmo os resultados negativos, a gente reporta para o cliente, beleza? Para que a gente consiga ali cada vez mais passar essa confiança de que estamos fazendo um excelente trabalho, estamos mudando e otimizando rotas para que a gente chegue cada vez mais perto do objetivo primário ali da contratação da consultoria. Tá? Então, revisão estratégica do projeto, centralizar e organizar dados e planejamento do próximo mês. Então, todo fim do mês ali, geralmente na última semana, a gente faz um fechamento de como foi aquele mês atual e planeja a sprint do próximo mês, beleza? E aí também faz parte dessa rotina mensal a parte de relacionamento e melhoria contínua, tá? Então, relacionamento ativo com o cliente, qual mensal, de valor e impacto, né? Que é essa apresentação desse compilado do mês passado e dos próximos passos que a gente tem definido, alinhamentos táticos e estratégicos, reforço de resultados alcançados, celebração de conquistas, ponto muito importante, tá? Pô, batemos uma meta X, cara, temos que comemorar, beleza? É, melhora interna, né, improvement interno, implementar melhorias internas para a empresa, ajustar templates e processos, reforçar padrões de qualidade e documentar aprendizados. Isso aqui não para o cliente necessariamente, mas para seus rockets também. Tá? Pô, percebi que esse material aqui pode ser diferente. Maravilha, vou otimizar ele, vou comunicar aqui ao gestor da área para que ele possa incluir isso na nossa nova rotina. Beleza? Então, basicamente, esses aqui são os pontos principais. Agora, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha agenda, tá? Para vocês poderem entender um pouco como que funciona no dia a dia, beleza? Então, essa aqui é a minha agenda, né, dessa semana agora. A gente está no dia 10 de dezembro, é uma quarta-feira. Então, sobre as rotinas internas, né, que a gente tem todos os dias a daily, tá? Pela manhã, a daily de segunda, quarta e sexta é sobre revisão do projeto. Então, na segunda, a gente vai lá e fala, pô, para essa semana eu tenho que, com esse projeto, fazer isso, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Quarta-feira a gente atualiza, então, pô, já foi feito isso, não foi feito tal, e na sexta a gente meio que encerra essas entregas. Tá? Então, ó, foi feito isso ou não foi feito, o que ficou pendente e por quê? Tá? E as rotinas de terça e quinta aqui da Daily é mais sobre a gente compartilhar alguma dificuldade que tenha com o cliente, algum ponto ali que a gente está buscando, beleza? Outro ponto importante interno, tá? A gente tem o All Hands, quinta-feira, a gente tem o comitê de projetos na sexta e a Weekly, tá? Que é o fechamento semanal. Então, basicamente, essas são as rotinas que todo consultor tem internamente. Participação de Daily, comitê de projetos, Weekly e All Hands. Agora, o que isso aqui vai depender, né, da tua rotina? Reuniões de projetos e reuniões internas que você está envolvida. Então, por exemplo, eu tenho aqui de reunião com o cliente, hoje eu tive um kickoff na segunda com uma empresa Full Solutions, tive um alinhamento semanal com outra empresa aqui que é a Facilicita, na terça eu tive outro alinhamento de projeto, às 2h30 eu tive outra aqui com a Ultramídia. Então, basicamente, tudo que tem C aqui, essa nomenclatura, são reuniões com o cliente.
tá? A grande maioria aqui são reuniões que eu tenho semanalmente, beleza? E eu gosto de trabalhar aqui nesse formato meio que de tarefa, o que eu tenho que construir, beleza? Então, sempre que eu termino algo, eu vou e dou como concluído, tá? Igual aqui agora eu estou fazendo a gravação desse conteúdo. Outra tarefa que eu gosto de fazer semanalmente é, sempre na segunda, eu validar o que eu tenho para a semana, para reportar ali na daily, e na sexta-feira eu entender se eu fiz tudo, se eu finalizei a minha semana com 100% das atividades previstas ali concluídas, ou se ficou alguma pendência. Se eu tiver alguma pendência, eu já faço aqui a correção para a próxima semana. Então, pô, ficou atividade X para essa semana que eu não fiz, beleza, eu jogo ela para a próxima semana e atualizo no ClickUp, beleza? Então, basicamente aqui, essa é um pouco da rotina que a gente tem. Bastante comunicação com o cliente, tá? E algumas reuniões internas, beleza? E aí, um outro ponto que é importante, tá, pessoal? Que é o ClickUp. Aí, deixa eu pegar aqui para vocês um exemplo e compartilhar. Então, a gente tem aqui, deixa eu mudar minha tela. A gente tem aqui o ClickUp, beleza? Então, opa, calma aí. Então, esse aqui é o nosso ClickUp, beleza? Deixa eu tirar o som do WhatsApp aqui, que eu acho que vai sair na gravação. Mas, bom, esse aqui é o nosso ClickUp, é onde a gente, né, formata e organiza aí as nossas entregas. Como eu disse, né, a gente trabalha hoje no formato de sprint mensal. Então, aqui do projeto da Laje, a gente está desde setembro, né? Eu estou tocando esse projeto desde setembro. Então, a gente teve aqui a primeira sprint, com as ações que foram feitas, a data de entrega e o tempo que foi levado, tá, para fazer essa tarefa. E aí isso, no final de tudo aqui, nos dá o tempo rastreado no mês, tá? Isso aqui geralmente tem que estar de acordo com as horas contratadas pela empresa, tá? Pelo cliente. Então a gente tem que se atentar a isso, beleza? Então, por exemplo, sprint de dezembro. Eu já validei a sprint com o cliente, validei as metas comerciais, realização do canvas funil de vendas, enfim, tudo isso aqui foram alinhamentos que eu fiz e entregas que eu fiz para a Laje nesse mês, e essas daqui são algumas das entregas que eu ainda preciso fazer nas próximas semanas, tá? A Laje é um caso específico onde a gente alterou bastante coisa de sprint, né, de acompanhamento, então o número de horas reduziu bastante e a gente implementou muito processo no início, por isso que esse número foi mais elevado aqui no início, tá? Então, basicamente, eu preciso ter esse sistema de organização e eu preciso sempre estar atualizando, como vocês podem ver. O meu ClickUp ele está 100% atualizado aqui para a Laje, tá? Então, a minha sprint de dezembro ainda está rodando, porque eu não finalizei o mês, e eu tenho aqui cada entregável, quando foi feito, quando foi finalizado e o tempo que levou, tá? É muito importante que a gente tenha isso aqui 100% atualizado, seguindo o nosso padrão, beleza? Então, basicamente, esses são aí os principais pontos que a gente tem, tá? Fora os grupos de WhatsApp e tal, que eu não vou compartilhar aqui na reunião, mas a gente tem ali um grupo com cada cliente onde a gente compartilha informações. Toda segunda-feira, quando a gente bate ali as sprints, as atividades, a gente envia no grupo o que está planejado para a semana para o cliente poder ver, tá? Então, de forma breve, esse é um pouco da nossa rotina aqui, um pouco do que a gente faz no dia a dia como consultor, beleza? E claro, além disso tudo, a gente tem uma coisa extremamente importante aqui, tá, pessoal? Que é o nosso drive, né? Quase que eu ia esquecendo de comentar. Deixa eu até mostrar aqui para vocês também o opa, apresentar o gráfico o drive da laje, tá? Então a gente tem aqui as pastas, então tem a pasta de onboarding, né, onde fica o relatório, pasta de diagnóstico, onde fica o diagnóstico, que esse é um ponto importante que a gente faz também com o cliente, parte de planejamento, tá? Aí depende do cliente, parte de implementação são os materiais que a gente implementou até o momento, tá? Parte de monitoramento e ajustes é onde a gente faz o acompanhamento até aquele acompanhamento mensal. Então, eu tenho aqui, ó, de agosto, setembro, outubro, novembro, das metas, dos números que a gente fechou, tá? De resultado e tal, para a gente poder ter aí as taxas de conversão necessárias, tá? Então, basicamente,
toda entrega que eu faço, ou material que eu finalizo, eu compartilho aqui no Drive para o cliente poder ter acesso. Então, eu subo aqui no Drive e mando lá no grupo também para ele poder acessar direto o link, beleza? Então, esse também é um outro ponto extremamente importante. Mas, bom, acho que no geral é isso. Acho que eu consegui falar de tudo assim que realmente tem de importância. Lógico que surgem alguns detalhes ali no dia a dia e tal, mas de regra geral, esses são os principais pontos, tá? Então, as rotinas diária, semanal e mensal, tanto rotina interna quanto rotina com o cliente. Os principais pontos ali de atenção, que é o ClickUp, o Google Drive e os grupos de WhatsApp. E a construção dos materiais que a gente costuma fazer ao longo do projeto. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre a nossa rotina como consultor aqui da empresa. Beleza? Então é isso. Até mais. Valeu!